TCU autoriza novos empréstimos consignados. Atenção, aposentados e pensionistas do INSS. O Tribunal de Contas da União, TCU, acaba de liberar a retomada da concessão de novos empréstimos consignados. A decisão tem efeito imediato e vem em função de recurso interposto pelo governo contra a suspensão anterior em medida cautelar determinada pela Corte em função de práticas fraudulentas detectadas em auditagem em contratos sem autorização prévia do tomador, além de taxas escorchantes, uso de pessoas falecidas e falhas na validação biométrica. Tudo como acontecia antes. A ação quadrilheira no sistema previdenciário é endêmica, pouco importando o abalo provocado pelo conluio entre associações, funcionários e instituições financeiras, como o Banco Master, por exemplo, resultando em prejuízo de cerca de 6,3 bilhões de reais, referentes a descontos indevidos de beneficiários por anos seguidos, com o estouro do esquemão ano passado. Bandidos foram presos e uma CPI desmontada sem chegar a lugar algum, salvo a blindagem de certas figuras, como o filho do presidente, por exemplo, poupadas de terem devassadas suas pilantragens. Aliás, estas irregularidades atravessam décadas, como lembra matéria do Estadão, de autoria de Cleiton Freitas. E o INSS é alvo de fraudes desde sua criação nos anos 1990. Foi nesta época, aliás, a aparição da figura folclórica da advogada Georgina de Freitas, integrante de uma gangue que forjava indenizações de acidente no trabalho, envolvendo algo em torno de 600 milhões de dólares por superfaturamento de valores pagos ou concessão do benefício a pessoas já mortas. Tudo bem parecido como hoje. No final de abril, por exemplo, a APF desbaratou um grupo envolvendo escritórios de advocacia no Maranhão e Ceará que confeccionava documentos falsos para conseguir benefícios. Diante da incúria governamental, é a sociedade que recebe no lombo o fardo dos rombos causados por espertalhões em detrimento dos que contribuem regularmente e acabam recebendo as consequências sociais referentes aos déficits nas contas públicas. São muitos os desatinos que assolam o sistema, desde deficiência estrutural ao excesso de burocracia, passando pela desatualização do quadro funcional. Tais disfunções são um convite à ação deletéria dos criminosos, que agem em esquemas mafiosos e se respeitam por velhos, doentes e incapazes, como ficou sobrejamente demonstrado nas investigações do bando integrado pelo tal careca do INSS e seus assédios. O TCU havia suspendido a concessão de novos empréstimos consignados por tempo indeterminado, envolvendo empréstimo pessoal, cartões de crédito e cartão consignado de benefício, todos usados pelo povo de baixa renda e que necessitam de dinheiro mais barato para a recomposição da liquidez. E o motivo para a providência do tribunal foi justo a constatação de falhas de controle nas operações relativas a benefícios, inclusive suspeitas de vazamentos e uso irregular de dados de aposentados e pensionistas. Foram observadas falta de transparência sobre o custo total contratado e ausência de faturas claras. Evidente que as instituições financeiras chiaram, alegando efeitos econômicos perversos aos vulneráveis, algo em torno de 17 milhões de pessoas e uma carteira de 65,4 milhões de contratos, somando 284 bilhões em crédito. No recurso ao TCU pedindo a anulação da cautelar, o governo alegou que o consignado é a principal porta de acesso ao crédito formal de taxas moderadas e que o ato do TCU gerava custo social relevante, ao forçar os tomadores a saírem em busca de linhas de crédito mais caras ou superendividamento. O TCU acabou acatando as razões apresentadas pela AGU e liberou para aposentados e pensionistas contraírem novos empréstimos, mantida, todavia, a vedação
das concessões referentes a cartão, porque o tribunal considera haver problemas em relação ao produto contra fraudes. Portanto, você, aposentado ou pensionista, é forçado a usar cartões facilitados pelo desconto direto nos benefícios. Saiba que, pelo momento, há proibição de seu uso. Quanto aos empréstimos comuns, volta tudo como era antes. Liberado, portanto, o caminho para refinanciamento, contrato novo, portabilidade, refinanciamento da portabilidade, ou seja, a linha de crédito consignado em si volta à plenitude. Para você que tem uma margem consignável aberta, saiba que o consignado voltou a estar disponível, podendo averbar a operação tranquilamente. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, porque ajuda a consolidação do canal. Faça seu comentário aqui embaixo sobre a revogação da suspensão de novos empréstimos consignados pelo TCU. Faça a inscrição no canal, é de graça, não custa nada. Ative o sininho das notificações. Grato pela sua audiência. Boa semana. Tchau.